Pode ser Jesus, irmãos. Vamos falar sobre escândalos, tá? A Bíblia é muito clara que essas coisas iam de acontecer. Não porque Deus quer que aconteça, tá? A gente tem visto uma exposição muito grande sobre isso e realmente os escândalos. Porque Jesus ele falou que ai daquele, né, que vem o escândalo. Então muitas pessoas pegam essa passagem e falam, tá vendo? Ó, não pode falar não, tem que deixar isso quieto, vamos passar pano, vamos esconder. Não. Jesus falou, ai daquele por quem vier o escândalo. Porque Jesus está falando aquilo ali, deixando bem claro que os escândalos eles vão vir. Não tem como não vir. Ai de quem cometeu o escândalo. Porque quem cometeu é aquele que acaba trazendo à tona, aquele que acaba enviando o escândalo. Mesmo que a pessoa tente ocultar, isso vai vir à tona. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. A luz do Evangelho, ela ilumina as trevas, inclusive as nossas próprias trevas. Jesus falou, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tá? Ou seja, Deus ele traz à tona aquilo que está oculto. Se a pessoa não se arrepende, óbvio, né? Deus não é X9, né? Deus dá muita chance para a pessoa se arrepender e tal, né? Mas, havendo esse limite ser esgotado, aí Deus ele traz à tona e trazendo à tona, essa pessoa recebe uma oportunidade de tomar vergonha na cara, de se arrepender publicamente diante da exposição, sabe? Diante da vergonha, ou não, ou simplesmente acontece igual muitos aí que apelam para advogado, né? Inventam um monte de desculpinha aí, ficar passando pano, né? A gente vê que o rei Davi, ao ser exposto, ele se arrependeu. Ele foi exposto pelo profeta, ele foi exposto diante obviamente, não só de Israel, mas diante dos outros reinos. Ele mesmo fala, Deus, livra-me dos meus inimigos zombam de mim e tal, porque os inimigos estavam fazendo a festa, pronto. Davi desobedeceu seu Deus, cometeu um pecado, né? Então é o momento agora da gente começar a atacar Israel. E Deus abriu o caminho para os inimigos atacar Israel, tá? Por causa que o pecado que Davi cometeu, ele tinha ali uma, eu vou usar essa palavra, né? Vamos dizer assim, legalidade, tá? Então Davi recebeu um julgamento, tá? Então, pessoal, é muito sério. Só que a gente sabe que existem muitas pessoas que são fracas na fé. Ou seja, a pessoa ela não está firmada em Jesus, a casa não está sobre a rocha e vem o vento. Ou seja, vem uma notícia de escândalo, a pessoa vai, não quero saber mais de Jesus, não quero saber mais de igreja, né? Entende? Esse é o grande problema, né? Porque a gente vê muitas pessoas tomando essa conduta por falta de raiz no evangelho. Mas eu cresci na igreja, meu pai e minha mãe é pastor. Tudo bem, você ouviu todas as histórias bíblicas, você ouviu várias pregações, né? E você entendeu que isso aí é o ensino do evangelho. Eu sempre fui para a escola dominical. E essa metodologia humana que é passada para vocês em muitas igrejas, ela simplesmente é aquilo que Paulo fala, né? São alimentos, leite materno, não é alimento sólido, entendeu? O alimento sólido é simplesmente um estudo aprofundado, tá? Revelações, sabe? Não só no sentido de estudo, mas obviamente tem muitas revelações que Deus ele traz sobre a palavra. Por exemplo, Jesus ele está no Antigo Testamento, tem gente que acha que Jesus só está no Novo, ele não está no Novo, ele está no Antigo também. Então, por falta de alimento sólido, a pessoa, né, tem a fé fraca e simplesmente pelas más companhias, mais amizade, influência, né, ela acaba, né, tomando uma atitude de não crer mais no evangelho, ou se afastar, ou desviar, ou quem sabe até pior, apostatar da fé, né, que envolve também a questão de não crer, não é que a pessoa que não crê mais, ela apostatou da fé, né. A pessoa pode estar passando por uma fase de questionamentos. Eu já passei em 2017 uma crise de ateísmo, né? Mas não deu certo, graças a Deus, porque eu sabia que Deus existe. Não tinha como eu negar a verdade. Eu estaria mentindo para mim mesmo, né? E Jesus foi muito claro: aquele que me negar será negado diante dos homens, né? Aquele que me negar diante dos homens será negado diante do meu Pai e dos santos anjos, né? Então eu entendo que muitos cristãos estão passando por um momento de crise. Puxa, será que Deus existe? Olha a faculdade, olha a ciência. Mas isso, sabe por que eles passam por isso? Porque a igreja simplesmente... Eu queria usar uma expressão aqui, mas acho que é melhor não usar não.
porque a igreja deixou a ciência por conta da ciência. Não, isso está errado. Isso está completamente errado, gente. A ciência, ela foi passada por Deus. Está lá em Gênesis. Todo conhecimento, ele vem de Deus. Não é verdade? Só que o que acontece? Para você conhecer os mistérios de Deus, você tem que buscar, tem que ter a busca. Isso é um princípio bíblico, né? Buscar-me-eis, né, e me achareis, né? Deus fala, né, que se revelará, mostrará coisas grandes ocultas que não sabe. Ou seja, para você ter o conhecimento das coisas de Deus, você tem que buscar. E como essa busca não é feita por muitas pessoas, então como que as pessoas então aprenderam o conhecimento? Através da desobediência, através dos anjos caídos. Você vê lá na desobediência, né, do fruto proibido, fruto do conhecimento do bem e do mal. E simplesmente os anjos caídos vieram, os seres humanos, e passaram o conhecimento em troca de adoração. Tá? Então a igreja pouco se importou em explicar sobre essas questões científicas. Vai ter alguns grupos de cristãos que têm, né, essa preocupação, porém, eles já têm ali um ensinamento corrompido, tá? Porque simplesmente eles creem que a Terra foi feita de um jeito, que a Terra gira, que sei lá o que, sei lá o que. Então, por mais que ele tente ali colocar Deus, né, vamos colocar Deus aqui na matemática? Não, porque Deus... Tem cristão que crê que Deus criou o Big Bang, tem cristão que crê que faz parte da criação de Deus a evolução. Existe uma diferença entre evolução, entre adaptação, né? Existe ali um limite, tá? E então, tipo assim, cara, é de onde surge essas ideias? Surge realmente implantada pelo diabo, entende? Foi uma coisa muito bem planejada. Aí hoje você vê todo esse bombardeio, que a ciência está crescendo muito, a ciência está muito avançada. E você vê tantos escândalos nas igrejas que muitos jovens, principalmente jovens, obviamente, né? Eles acabam, né? Porque, cara, para pra pensar. Puxa, mano, um dos motivos de eu... Em 2017 eu tava querendo ser ateu. Um dos motivos era esse aqui que acredito que acontece todo mundo. Puxa, mano, é tão difícil parar de pecar, né? Sabe, dá uma sensação de, puxa, né? Eu tenho essa responsabilidade de ficar parando, de lutar contra o pecado, é difícil. Não é mais fácil logo aceitar que não é pecado, logo, tipo, tá entendendo? Então muitas pessoas são motivadas por esse sentimento. Acabam pensando, puxa, é melhor que Deus não exista, né? Porque Deus não existindo, então eu posso pecar à vontade. Eu já cheguei a ter esse pensamento, graças a Deus, nunca mais teve esse pensamento, né? Mas é um pensamento totalmente errado, me arrependo profundamente disso, né? Porque, cara, Deus tem que existir. Porque o que Deus faz é perfeito. Então toda proibição que Deus coloca é uma proibição correta, ainda que a gente não concorda, tá? Existe coisa que Deus proíbe e simplesmente na minha cabeça não faz sentido nenhum. Mas já que ele proíbe, então simplesmente fazendo sentido ou no sentido, eu tenho que me submeter, entende? E simplesmente, cara, porque a gente também não tem o conhecimento de tudo. A Bíblia não vai explicar tudo exatamente, ó, isso aqui não pode por causa disso, disso, né? Hoje, a gente tem certas informações porque, por exemplo, tais pecados não podem ser cometidos. Aí você tem até explicação científica, tal, questão de saúde, etc, né? Mas, por outro lado, mesmo assim, tem certas coisas que na minha cabeça, pô, cara, mas mesmo assim pra mim não faz sentido, entende? Mas o que faz sentido pra mim é que Deus é Deus e Ele decide o que é certo e o que é errado, entende? Então, se Deus decidiu e decidiu, então eu não vou questionar Deus. É simplesmente uma submissão. Ou seja, né? Só que as pessoas já estão bombardeadas com tanto escândalo, a ciência está tão avançada e ela já tem a vontade de pecar, porque é da sua carne, cada um é inclinado para aquilo que deseja. Então ela une, tipo assim, quer saber? Então não vou crer mais em Deus não, e agora eu vou viver minha vida, vou fazer o que eu quiser da vida, e é isso aí. Só que é uma vida muito triste, uma vida muito vazia, né? Porque com certeza a pessoa vai começar a fazer coisas até que ela não quer fazer, tá? Porque um abismo chama outro abismo. Então a gente tem por natureza, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. E obviamente isso aqui é um exemplo, né? Realmente porque eu sou hétero mesmo, né? Não é que eu tô dando um exemplo. Não, porque talvez vocês estão imaginando pela conversa dele o que ele tá falando que é pecado, que ele queria fazer e não pode, né? Não, a gente não teria nenhum problema em chegar aqui e falar se meu pecado fosse atração por pessoa do mesmo sexo. Graças a Deus não é, tá? Mas, galera, eu sou hétero. Eu gosto de mulher. E a minha carne,
Se ela puder. Quer dizer, puder, ela pode, né? É só eu simplesmente dar vazão, né? Hoje você consegue, né? Faço isso. Você não precisa nem pagar, porque tem um monte de mulher que realmente tá afim de, né? Teve um interesse ali, demonstrou um interesse e tal, uma conversa, algo tipo assim, então você consegue até sem pagar, né? Cara, seria algo até interessante, né? Puxa, eu poderia simplesmente, né? Ter um momento ali de prazer, de diversão e tal, tá tudo bem, a pessoa concordou, né? Não foi nada obrigado, tá tudo bem pros dois. Que pecado tem nisso? Pois é, né? Que pecado tem nisso, né? Aí a resposta é, Deus proibiu, tá? Deus proibiu. Sim. Ah, mas por quê? Aí, quando entra o porquê, é simplesmente um ato de submissão. Deus proibiu, não sei porquê, e vou me submeter. Porém, eu tenho conhecimento além do que simplesmente saber que Deus proibiu. Eu tenho conhecimento de que existem motivos por que Deus proibiu isso. Um dos motivos são vários. É simplesmente que ao você se relacionar com uma pessoa sem compromisso, automaticamente você vai se relacionar com outra, porque simplesmente não tem um compromisso, não tem um amor, não tem um vínculo entre vocês. Simplesmente surgiu qualquer probleminha, foi só uma diversão ali, daqui a pouco você acabou. Você vai querer matar aquela vontade de novo e você vai procurar outra pessoa. E vai ficar nesse ciclo vicioso e simplesmente você vai estar contaminando a sua genética, o seu templo, tanto fisicamente quanto espiritualmente, porque aí isso é um pecado que gera ali a brecha para espíritos malignos, né, influenciar a vida de vocês ou até mesmo possuir, tá? E conforme você vai aumentando o seu nível nessa prática, o nível de influência maligna vai aumentando, até que é possível que chegue o ponto de você cometer até pecados que você não queria cometer. De repente, o cara começa a não ter mais interesse por mulheres e começa a se inclinar a querer se relacionar com homens. É algo que é possível. Por isso que tem um monte de homem por aí que tem fama de pegador, mas às escondidas gosta de homem. Tá entendendo? Por quê? Porque isso é influência da vazão enorme que ele dá à carne dele. Aí chega um ponto que ele não tem mais controle, ele não consegue decidir o que quer fazer. Simplesmente deu na telha, deu vontade, deu curiosidade. Ele já está tão influenciado pelos demônios que simplesmente ele vai e vai como se fosse uma marionete. Entende? Óbvio que tem pessoas que já nascem com essa questão. Aí já não é porque a pessoa passou uma vida de promiscuidade, mas ela já nasceu inclinada, tá, para essas práticas diferentes, tá? Eu trouxe aqui um exemplo. Na verdade foi dois exemplos, né? O exemplo meu, eu sou hétero, gosto de mulher, e no exemplo de outras situações que poderiam acontecer. Então assim, pessoal, eu comecei falando sobre escândalo, né? Daqui a pouco eu entrei no assunto de pecado, né? Eu acho até interessante eu falar sobre essa questão, né? Mas isso aqui já deu para vocês entenderem bem, né? Mas, obviamente, não tinha como não citar, porque realmente, né, o que o escândalo envolve? Envolve pecado. O escândalo provoca afastamento e ateísmo. Ou seja, e por que pessoas se afastam ou ficam ateu? Simplesmente por causa do pecado dos outros pelo seu próprio pecado. Sim, porque é o pecado dos outros que está faltando para eu poder simplesmente fazer meu pecado, entre aspas, em paz, né? Porque as pessoas já não estavam firmes na rocha. Então, já que aconteceu isso, já que a igreja tá corrompida, né? Já que um monte de escândalo. Ah, quer saber? Não quero saber mais de igreja não, agora eu que vou pecar também, né? Aí a pessoa toma, né? Não que ela vai tomar como exemplo, né? O pecado, né? A gente vê muitos absurdos e coisas hediondas de escândalo que obviamente você não vai fazer. Mas vai ser motivar. Você falando fez isso, faz isso, então eu vou fazer o meu, né? Que nem se compara. E realmente existe diferença de pecado. Existe uma falácia aí que não existe pecadinho, não existe pecadão. Pecado é tudo igual. Não, pecado é diferente. A Bíblia é muito clara. A Bíblia traz as diferenças de pecado. Inclusive a apostasia, que é um pecado da pessoa. Ela cria em Jesus, ela teve experiência com Deus, mas ela abandona Jesus, nega Jesus ao ponto de ela servir a outro espírito. Sei lá, ela faz um pacto com alguma entidade, algo do tipo assim. É um pecado que não tem perdão. Porque é simplesmente uma blasfêmia, é um desprezo, é um escárnio contra Deus, contra a graça de Deus. E a Bíblia deixa claro que esse pecado não tem reconciliação. Não tem como a pessoa ser perdoada. Então acredito que não tem nem como a pessoa se arrepender, né? Então assim, se você tem o sentimento de
querer se arrepender de algo é porque, possivelmente, né, você consegue ser perdoado. Agora, se você não tem, com certeza não tem nem como ser perdoado. Porque uma das premissas para ser perdoado é você sentir, né, você confessar o erro, né? É o primeiro passo. Ou seja, a Bíblia deixa claro. Outros pecados que são graves: adultério, assassinato, né? Criar contendas entre irmãos. O que é criar contenda? É falar a verdade? Não, não é falar a verdade. Tá? Falar a verdade nunca foi pecado. Óbvio que tem coisas que você pode, né, falar na hora certa, no momento certo, né? Nessa aí também sair tudo, explanando tudo, né? Mas a Bíblia é muito clara: criar contenda é pecado. Inveja. Ah, eu não quero que fulano esteja no topo. Ah, não, aqui quem manda sou eu, que sou o rei daqui. Ah, não vou deixar fulano aparecer mais que eu. Ah, sei lá o que, sei lá o que. Aí começa a criar contenda, seja contando mentira, que é calúnia, ou seja contando verdade. A contenda, ela é formada tanto contando verdade quanto mentira. Aí vai depender da intenção, da forma que a pessoa maquina, né? A Bíblia diz, né, sobre a questão de maquinar pés que se expressam fazer o mal, né? É a pessoa que é perversa, que maquina o mal, né? Então tem cristão que sim, entende? Quer derrubar o outro, quer fazer de competição, né? Ou seja, será que não está claro que existe pecado menor e pecado maior? Existe, entende? E todo mundo sabe disso, só que criou-se uma doutrina que todo pecado é igual para tentar, tipo assim, porque, tipo assim, tem pecados que são menores. Então, esses pecados que são menores, as pessoas acabam não dando tanta importância. Sabe que eles tiveram a ideia? Vamos falar que é tudo igual? Vamos? Uma ideia errada, que a Bíblia não compactou com essa ideia de forma alguma. Você tem que ensinar a verdade. O pecado de você, vamos lá, cometer um ato de masturbação é um pecado grave? Todo pecado é grave, tá? Mas comparado com outros pecados, vamos lá, é um pecado menor. Óbvio, é um pecado menor, tá? Só que você não pode colocar esse pecado no mesmo nível de alguém que comete um assassinato. Você tá entendendo? Porque o assassinato é um pecado mais grave ainda, ou seja, um pecado maior. Então tem diferença. Só que aí a pessoa tem que entender, puxa, você comete masturbação aqui, aí outra, e outra, e outra. E quando você vai ver, no final das contas, isso influenciou durante anos da sua vida a você não ter um crescimento espiritual, né? Você vai crescer espiritualmente? Obviamente vai, tá? Mas vai ser um crescimento limitado, vai te atrapalhar com a sua comunhão com Deus, vai te atrapalhar até com, dependendo da pessoa, né? Vai te atrapalhar com o relacionamento com outras pessoas e tal. Existem várias consequências que esse pecado gera, que no final das contas você vai ver, caraca, mano, passou 10 anos e olha o que isso causou na minha vida. Não foi algo grave? Não foi algo assim que teve consequência muito ruim? Foi, principalmente pela sua vida espiritual com Deus. Tá entendendo? Só que aquele negócio, se eu cometer um aqui, aparentemente, coisa pequena. Tá entendendo? Só que vai juntando, vai juntando. Diferente de um assassinato. Um assassinato, um adultério, aí já são pecados que cometendo uma vez só, já é um peso, cara, já é um peso que, vou dizer que sei lá, comparado com masturbação, você que ficou, sei lá, 20 anos se masturbando, o pecado de adultério, você cometendo uma vez isso de forma física, tá? Isso tem um peso muito maior do que esses 20 anos de masturbação, na minha opinião, tá? Então dá pra medir o pecado? Dá, pô. A Bíblia mesmo faz as medidas do pecado, né? Então por que a gente não consegue medir? A gente tem inteligência pra saber, né? Então assim, pessoal, aqui ficou bem claro, tá? Que se você estiver firmado em Jesus, você não vai se afastar ou desviar ou apostatar por causa de escândalo. Ficou muito claro isso, tá? E se você tomou essa atitude, ou tá tomando, tá caminhando, seguindo para esse caminho, você a partir de agora você vai mudar e você vai se firmar na rocha, tá? Você vai se firmar na rocha, vai pedir perdão a Deus, vai confessar e vai voltar para a igreja, sim, igreja espiritual, igreja física também, que é o templo, né, que é a congregação. A Bíblia diz não deixe de congregar. E caso for necessário, você vai congregar em outro local, entendeu? Simples.